Adultério. O adultério tem destruído casamentos, tem desfeito casamentos, tem ficou que os homens venham ser infelizes. Então o adultério é abominável diante de Deus. O adultério é um ato pecaminoso. O adultério ele é imundo, é nojento. O adultério é uma falsificação, é uma adulteração. É você trocar o certo pelo errado. A pessoa que está no adultério, ela está colocando alguém em sua vida que não é de Deus, que não pertence a Deus. Então o adultério é um ato pecaminoso. O adultério é uma relação extraconjugal, fora do casamento, fora da permissão de Deus, fora da vontade de Deus. Então o adultério é quando uma pessoa casada, ela se envolve com outra pessoa. Ela tem e mantém uma relação sexual com uma pessoa que não é o seu esposo ou esposa. Então, sexo só pode ser feito, só pode ter esse prazer pessoas casadas. Então, uma pessoa casada que pula a cerca, que tem uma segunda pessoa, que não é fora do casamento, é adultério. Adultério é você trocar aquilo que é limpo por aquilo que é impuro. Trocar aquilo que é santo pela coisa que é impura, que não é de Deus, que não pertence a Deus. Então, a carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 4, diz assim, Hebreus 13, 4, diz assim, olha só, venerado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Amém? Glória a Deus. Até aqui. Então, venerado, você que está casado, você deve respeitar o seu esposo, respeitar a sua esposa, respeitar os seus filhos, respeitar o seu lar e em primeiro lugar, respeitar a presença de Deus que está em sua vida. Porém, quando você sai da sua casa, deixe o seu esposo ou esposa para se envolver com outras pessoas, você está se contaminando, você está se tornando imundo. E quando você está levando maldição, sujeira para a sua casa, para o seu lar, e com isso você está dando legalidade para que o diabo Satanás atue em sua vida. Por isso que por muitas vezes tem acontecido coisas ruins em sua vida e você não sabe a causa, o motivo pela qual a luta, a dificuldade, o problema ao qual você está passando. É porque você está levando para a sua vida, para seu lar, para seu leito, ou seja, cama, maldição. Então você que está casado deve ser fiel ao seu esposo, fiel à sua esposa. Não pode haver uma terceira pessoa envolvida. Triângulo amoroso, não pode, o diabo Satanás. Então o diabo Satanás, ele irá colocar diante de você homens casados,
mulheres casadas, porque o diabo quer ver sangue, ele quer ver guerras, ele quer ver discussões, ele quer ver discórdias, ele quer colocar um contra o outro. Então não se engane. Você que é casado, cuidado, esteja alerta, esteja vivendo a palavra de Deus, que o diabo Satanás irá colocar diante de você pessoas casadas que estão contaminadas com doenças sexualmente transmissíveis, porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer matar você, ele quer roubar sua paz, ele quer desgraçar sua família. Então você deve respeitar, o seu lar deve ser santo, a sua mente santa, o seu coração santo, os seus olhos santos, a sua boca santa. Então você não pode tocar em uma mulher casada. Você não pode tocar em um homem casado. Porque assim, quando você estiver fazendo isso, você estará dando legalidade, autoridade sim, para que o diabo Satanás venha atuar sua vida. Porque o diabo ele é sujo, ele atua na sujeira, e o adultério é uma imundícia, uma sujeira. Você confessou diante do pastor, de um padre, que você ia permanecer fiel àquele homem, ou àquela mulher, até que a morte o separe. Somente a morte física pode separar você da sua mulher, do seu esposo. Então você está no adultério, se conserte hoje, se arrependa hoje. Pare de frequentar motéis. Motéis é um lugar que está cheio de sujeira, porque pessoas homossexuais lesbianizam, mulher com mulher, homem com homem. Aquela cama pode ter acontecido do adultério em ter um lugar contaminado, infestado de demônios. Você indo lá, trai seu esposo ou a sua esposa, depois disso você irá levar para o seu lar maldição. Então você não pode permanecer no adultério. O adultério é um pecado grave. O adultério é pessoas casadas se envolvendo com pessoas que não é seu esposo ou esposa. É uma relação extra, fora do casamento, fora da permissão de Deus. Então, a princípio, sexo não é pecado, ele é permitido por Deus somente pelo vínculo do casamento. Homem, macho, mulher, fêmea, pelo casamento, podem ter e manter uma relação sexual santa, pura, limpa, perfeita e agradável de Deus. Amém? Então agora, vocês abram a palavra de Deus. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, diz assim Paulo, olha só, porque esta é a vontade de Deus, não é a minha vontade, não é a vontade dos homens, e sim a de Deus. A vossa santificação, que vos emissais da fornicação. Amém, glória a Deus.
Então está bem claro para nós. A vontade de Deus é que está na palavra. Ou seja, tem coisas que nós podemos fazer e tem coisas que nós não podemos fazer porque Deus é Pai. O Pai que ama corrige. O Pai que ama ensina, disciplina, doutrina o seu filho. Para quê? Para que seu filho não venha entrar em apuros, que ele não venha ficar doente e para que ele não venha morrer. Assim é a palavra de Deus. Deus te ama. Deus te ama, Ele te ama tanto que o filho dele foi para aquela cruz. E naquela cruz, Ele recebeu em si todos os nossos pecados. Então, em Jesus Cristo, você tem perdão do seu adultério. Então, você deve se arrepender hoje. Você terá perdão, sim, mas você não pode continuar a viver em seu adultério. Deixe esse homem que não é seu esposo, essa mulher que não é sua esposa. Porque o adultério, ele terá consequências terríveis para a sua vida. Teve uma pessoa na Bíblia Sagrada que cometeu adultério e teve consequências terríveis em sua vida. Essa pessoa se chama Davi. Davi, ungido de Deus, filho de Jessé, o segundo rei de Israel. Davi veio da tribo de Judá. Então Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus havia dado tudo para Davi. Davi já tinha mulheres. Davi era casado. Davi não precisava procurar outras mulheres. Mas um certo dia, Davi estava em seu palácio. E no seu palácio ele viu na casa vizinha uma mulher nua, se banhando, tomando banho. Então, a princípio, Davi cometeu pornografia, porque Davi parou, ele cobiçou, ele desejou aquela mulher em seu coração, porque ele viu a nudez daquela mulher. Mas Davi apenas não se contentou com a pornografia. Ele queria ter contato físico com aquela mulher. O nome da mulher era Batseba. E ela era casada. O marido de Batseba era do exército do próprio rei Davi. Então Davi não se conteve. Davi cobiçou aquela mulher em seu coração. Então ele pediu para que trouxesse essa mulher para seu palácio. E ali ele cometeu adultério com ela. Ele transou. Ele teve uma relação sexual com Batseba. Então ele cometeu adultério. Por quê? Tanto o rei Davi como Batseba eram casados. Então Davi teve uma relação extra-conjugal, uma relação sexual extra-conjugal. Fora do casamento, fora da permissão de Deus, fora da vontade de Deus. Então, pouco tempo depois, ele ficou sabendo que aquela mulher estava grávida dele. Então, Davi cometeu um pecado grave, o adultério, uma relação sexual extra-conjugal, fora do casamento. Então, Davi se desesperou quando soube que aquela mulher estava grávida dele. O que Davi fez? Davi maquinou, ele planejou um plano terrível para se livrar do seu pecado, porque aquela mulher era casada e Davi queria que ninguém soubesse do seu pecado, do adultério.
Então Davi tentou esconder o seu pecado debaixo do tapete. Então ele pediu para que Joabe, comandante do seu exército, colocasse Urias, o marido de Batseba, na frente da linha de batalha. Para quê? Para que ele morresse. O marido da mulher morrendo, Davi escaparia do seu pecado, do seu erro. Então o marido da mulher morreu. Então Davi pensou em seu coração: estou livre do meu pecado. Ninguém soube. Só que Davi se esqueceu que o nosso Deus, que o Deus dele é onisciente, ou seja, ele tem todo o conhecimento, ele sabe o que se passa somente coração, somente alma, psique, em seu coração e espírito. Então Deus amou? Sim, Deus amou. Todo mundo acha e pensa que Deus é somente amor. Não, Deus é juiz, Deus julga, Deus castiga sim. Ele é pai, ele é criador, nós somos criaturas de Deus. O nosso Deus, como ele é justo, ele enviou o profeta Natan para corrigir Davi. Então ele desejou uma consequência para Davi, devido aos seus atos. Davi deveria escolher uma pena a qual ele deveria sofrer. Então Davi não escolheu. Deus deu 3. Não escolheu. Então Deus começou a desferir a sua justiça contra o seu filho, seu servo, seu ungido, chamado Davi. O nome Davi significa amado. Nem Davi, o amado de Deus, escapou da justiça, da mão de Deus. Deus amou sim, mas Deus não pode compactuar, Deus não pode ficar na vida de uma pessoa que está suja do pecado, porque Deus é santo, ou seja, ele é distinto, diferente, separado de tudo que é neste mundo. Então Deus quer que nós vivamos em santidade, ou seja, limpo, puro, santo diante dele, sem impureza em nossa mente e nosso coração. Então Deus começou a castigar Davi. Vamos ver o saldo, o resultado, as consequências do adultério na vida do rei Davi. Vamos lá. Primeiro, o filho do adultério não nasceu, ele morreu. Sim, o filho do adultério morreu. Primeiro, Davi tinha vários filhos. Um dos filhos se encantou pela sua meia-irmã chamada Tamar. Esse irmão chamava-se Aminon. Então Aminon, o próprio meio-irmão, estuprou a irmã. Olha só, o irmão estuprou a irmã. Segundo, né? Terceiro, Davi tinha um filho chamado Absalão. Absalão ficou com tanto ódio, raiva, ira de Aminon por ele ter estuprado a sua irmã, que ele matou a sua irmã, que ele matou Aminon. Vamos lá. Primeiro, o filho do adultério não nasceu, morreu. Teve uma filha estuprada. Depois o irmão matou o irmão que havia estuprado a irmã. Aminon morreu pelas mãos de Aminon. Pouco tempo depois, o próprio Absalão tentou assumir, usurpar o lugar do rei, do pai, do rei Davi. E ele foi morto por Joabe. Olha só. Tempos depois, quando Salomão, que era o filho dele, combateu porque ele havia casado com essa mulher, ao qual ele cometeu adultério, ele se casou depois com ela.
e teve um filho com ela, o segundo filho, chamado Salomão. Salomão era para ele ser rei, sim, segundo a vontade de Deus, Salomão deveria ser rei. Mas Adonias, que era o outro filho do rei Davi, tentou também, assim como Absalão tentou usurpar o lugar do pai do rei Davi. Da mesma forma, Adonias tentou ser rei no lugar de Salomão e foi morto também. Ou seja, Davi colheu, ele plantou frutos do pecado em sua vida por meio do adultério com Batseba. Então Davi teve consequências terríveis em sua vida. Mas tudo isso é derivado, veio e procede do adultério, que é uma falsificação, que é uma adulteração, que é uma relação extraconjugal. Então o adultério não pode. O adultério é um ato pecaminoso. Pecaminoso. E Deus abomina. Deus não aceita o adultério. Então, para você que está no adultério, a chance, a solução, a perdão para você. Então, hoje você deve se arrepender do seu adultério. Sofre metanoia. Deixe esse homem que não é seu esposo, essa mulher que não é sua esposa. Não é brincadeira. Não é só isso. A pessoa que comete adultério, ela tem uma relação sexual ilícita, proibida por Deus. Ela tem um prazer momentâneo. Ela, em seguida, ela toma banho. Mas aquela água limpa apenas o corpo. Mas diante de Deus, você, alma, mente, que está sujo, está imundo. As nossas roupas, elas não cobrem pecado. Não. O que cobre, o que limpa o pecado é o sangue de Cristo naquela cruz. Então, quando você se arrepende, muda de vida, decide deixar essa sujeira, essa mundiça do adultério ao qual você está cometendo, o sangue de Cristo perdoa você. Mas para a salvação, solteria, vir para a sua psique, mente e alma, se faz necessário que você venha se arrepender dos seus pecados. Então deixe o pecado hoje. Não é brincadeira. Pense uma coisa. Pense agora comigo, juntamente comigo. Pense. Seja racional. Pense, medite e reflita quanto aos atos a qual você tem feito e cometido neste mundo. Pense comigo. Um dia, a morte física virá para todos nós. Sim, preto, branco, negro, amarelo, rico, pobre, deficiente físico ou são. Não importa a classe social, a religião a qual você segue. Todos nós, caso Jesus não venha em sua segunda vinda para arrebatar os seus escolhidos, todos nós iremos experimentar a morte física através de um aneurisma, derrame, AVC, infarto, parada cardíaca, um tumor, câncer, leucemia, tiros, facadas, choques elétricos, afogamentos, pestes, doenças. Essas coisas matam apenas o corpo, que é palma, que é casa, morada e habitação da alma. E depois ele será velado. E depois ele será enterrado no cemitério. Você pode voltar.
Porque Eclesiastes 12:7 diz: e o pó volte à terra, como era, e o espírito, psicamente a alma, volte a Deus que deu, amém? Então o que morre é o corpo, é a embalagem, é a veste da alma. Ele é mortal, a morte física é inevitável para todos nós. Mas lembrando que você é uma alma, o seu eu, pessoa, identidade, sentimentos, inteligência, é alma, a sua consciência e existência, chama-se alma, mente física, e ela não morre, ela é imortal. Por quê? Mateus 10:28, Jesus diz: não temais os que matam o corpo, não pode matar você, mente fiscal. Também antes que ele pode fazer, perecer no inferno, a alma e o corpo. Ou seja, é para você respeitar, aceitar, acatar e aplicar continuamente a palavra de Deus em sua vida. Porque Jesus, ele tem poder para mandar o seu corpo, juntamente com a alma, para o guino, o lago de fogo, que é a segunda morte. Então, sempre hoje, a alma nunca morrerá, ela é imortal. Não sou eu que disse, Jesus, o Senhor, o Salvador, o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, o Machia de Deus, o nosso Senhor, ele que disse. Então, se está na Bíblia, não podemos questionar e sim aceitar. Amém? E também, além disso, a carta aos Hebreus 9:27 diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, só se morre uma vez, o corpo, vindo depois disso que o juízo de Deus, ou seja, quando nós morremos, a nossa alma vai para Deus. E de lá, Deus dará o destino final e eterno para ela. Se é lá, se é amor para isso com Deus Pai, mediante seu Filho Jesus Cristo, ou se ele irá para lá, para o inferno, para o Hades, é para o tormento eterno. Então, se arrependa hoje, não é brincadeira. Deus está te dando chance, oportunidade e um caminho para que você, mente fiscal, venha ter vida e ter abundância. E está em seu Filho, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Então, pense hoje. Você está conhecendo a verdade. E a partir de agora, você não é mais ignorante, sem conhecimento, pois você está conhecendo, escutando a palavra de Deus para que a sua vida, amém? Então pense nisso. O amor de Deus é muito grande por nós, é muito grande, é especial. O amor de Deus. Infelizmente os homens não querem Deus. Mas lá no inferno, no Hades, não tem papai, mamãe, papa, padre, pastor, pregador, profeta. Não tem misericórdia, não tem graça, não tem amor, não tem Jesus no inferno. Lá tem trevas, escuridão, tormentos e dores inimagináveis e inextinguível por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos, dos séculos dos séculos. Lá não tem alívio, um fogo que nunca irá se apagar, irá queimar sua alma e seu corpo para todo sempre. Não é brincadeira. Olha o amor de Deus. João, capítulo 3, versículo 16, amém? João 3:16.
Diz assim Jesus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Glória a Deus. Então aqui Deus está demonstrando o seu amor e a sua justiça. Se você amar a Deus, segue a palavra de Deus, escuta a palavra de Deus e vive na palavra de Deus, o amor dele, a salvação para você, vida eterna. Porém, se você, por sua livre, espontânea vontade, continuar rejeitando, ignorando e não querendo aceitar a sua misericórdia, a sua graça e o seu grande amor para conosco, que está em seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, você, quando essa casa vier morrer, você mesmo fiscal irá para o inferno, para o Hades, para o tormento, sofrimento eterno. Então, se arrependa hoje do seu adultério, antes que seja tarde demais. Venha para Jesus. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus.